Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez aqui com a nossa live, trazendo um pouquinho de luz, de entendimento, de ensinamento para todos e que possamos ter uma noite agradável e que possamos aprender e aplicar um pouquinho dos ensinamentos da noite. Convido todos vocês a fecharem os nossos olhos, nos ligarmos à figura de Jesus, primeiramente para agradecer por todas as bênçãos, por todos os livramentos, agradecer por esse momento de estarmos na Casa Ceareiros de Jesus, que sempre nos acolhe, que possamos aprender um pouquinho dos ensinamentos, que possamos refletir e aplicar, que sejamos, neste momento, luz na vida de cada um. Que essa paz e essa tranquilidade possa invadir os nossos lares e nos fazer cada dia melhor. Que assim seja. O livro da noite é Vinha de Luz, nós estamos fazendo a continuidade, é o capítulo 2. De Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vê como vives. Nesse texto, Emmanuel nos leva a refletir um pouquinho sobre como nós vivemos. E ele inicia com um trecho de Lucas, que diz assim: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negocia até que eu venha. Jesus, Lucas 19:13. Nessa passagem que aconteceu quando Jesus caminhava e foi avistado por Zaqueu. Zaqueu era o cobrador de impostos na época. E ele queria muito ver Jesus, mas ele não tinha estatura suficiente. Subiu em uma árvore, para que então, diante da multidão, ele pudesse ver Jesus. E este, quando o viu naquela árvore, ele aproximou-se, pediu que ele descesse, e então ele informou a Zaqueu que todos passariam a noite na casa dele. Zaqueu ficou muito feliz, imensamente feliz, e foi logo à frente para providenciar tudo. E no caminho até chegar à casa de Zaqueu, houve muitos rumores. Como assim Jesus anunciar dormirmos na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos? E diante de todos esses rumores, ele então fez o ensinamento através da parábola das 10 minas mencionada por Lucas. E nessa parábola, ele conta para todos que era importante que todos entendessem. E ele começa dizendo que um homem sai em busca de mais campos. Ele tinha que fazer essa viagem. E ele chamou 3 pessoas, cada qual com a sua capacidade, e atribuiu a cada uma responsabilidade. E a um ele deu 10 minas, ao outro 5 e o outro ainda 1 mina. E foi-se, fez tudo o que ele tinha que fazer e retornou. E quando ele retornou, ele foi buscar a prestação de contas dessas pessoas. Essa parábola é muito similar à parábola dos talentos. Veio o primeiro, que ele havia atribuído 10 minas e devolveu-lhe outras 10. O segundo, que ele deu 5 minas, lhe devolveu outras 5. E o último, que ele deu apenas 1, lhe devolveu 1, apenas
aquela que tinha recebido. E mencionou que ele teve medo de negociar e não ter resultados, então ele não os fez. E esta foi retirada dele e atribuída ao primeiro que tinha 10. Com esta parábola, Jesus nos ensina, e nesse texto de Emmanuel, ele nos faz refletir das nossas responsabilidades. Ele nos faz compreender que todos nós temos capacidades e que podemos desenvolvê-las. E que cada um adquire capacidade através das nossas reencarnações. Nós vamos acumulando capacidades. E desta forma, o primeiro que teve as 10, ele tinha uma capacidade superior ao terceiro. Mas Deus quis dar a oportunidade também ao terceiro. E o fez. E o resultado não foi o esperado. Então, Emmanuel, ele nos coloca: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos, que nos prende a Deus. Tudo é de Deus, nada é nosso, mas nós podemos desfrutar como os filhos de Deus. E a cada um é dado essa responsabilidade, essa oportunidade. Ele ainda diz: por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandatos essenciais e religiosos. Os católicos romanos rodeiam de exigências aos sacerdotes, desvirtuando-lhes os apostolados. Muitas vezes, dentro da religião católica, ele nos coloca que eles poderiam estar se dedicando muito mais ao aprendizado de Deus. Por isso, ele coloca que está se desvirtuando, porque o ensinamento, o conhecimento é o que é o mais importante. Ele fala dos protestantes, na maioria, atribui aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Então ele está chamando a atenção para que todos possam pôr a mão na massa, estar mais próximo, estar convivendo com a situação do seu próximo e ajudando assim a melhorar. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns. As surpresas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudesse constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Ele nos alerta aqui. Nós não podemos ser 100% dedicado à caridade. Não existe. Nós temos que nos concluir na nossa construção. Nós somos falíveis, mas eles nos mostram nesse trecho o quanto nós podemos melhorar. Às vezes a gente tem pessoas que têm algum problema e procuram uma casa espírita e relata o que está se passando. E de repente, essa pessoa nunca mais aparece. Melhorou tudo, equilibrou tudo e ela se vai. Ela só passou aqui por um momento, mas melhorou aquele momento. Ele não deu continuidade na melhora espiritual, na construção dele próprio. E aí, o que acontece? A nenhum médium é dado a oportunidade de transformar a vida do outro. O médium, ele é só um mediador daquilo que está acontecendo. Então, ele pode sim ajudar, ele pode contribuir nessa melhora,
Mas a melhora principal, aquela efetiva, aquela que transforma, é a melhora íntima de cada um de nós, que faz com que a gente se construa e que essa construção possa se levar para outras e outras encarnações, como eu mencionei do primeiro servo que foi adquirindo, foi capacitado pelo interesse dele. Aí ele continua: urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Todos nós temos o dever dessa construção, de melhorar o mundo, de melhorar a nossa vida, o nosso lar, a vida dos nossos semelhantes. São atribuições que nós vamos galgando ao longo do tempo. Nós vamos nos melhorando. É como se fôssemos uma pedra bruta e vamos nos lapidando. E ao decorrer do tempo que nós vamos nos lapidando, nós vamos vendo o brilho que existe dentro de nós. Um brilho existente, mas que nós temos que descobrir. Temos que tirar a casca bruta. E essa casca bruta é ao longo de tudo que nós vamos fazendo e nos melhorando. E aqui eu vou mencionar alguns dos talentos que Deus foi colocando nas nossas vidas. Ele criou, Ele providenciou que nós tivéssemos a oportunidade de pessoas em volta de nós. E Ele coloca sobre o comerciante. Ele está ali fazendo os seus negócios, mas para que ele realmente consiga fazer os seus negócios, ele tem que ter fraternidade, ele tem que ser gentil, ele tem que ser uma pessoa carismática, e ele nos ensina dessa forma a sermos assim também. Porque se ele for marrudo, carrancudo, o que vai acontecer com ele? Ele não vai conquistar nenhuma clientela. Aí ele fala também do administrador. O administrador, ele tem a responsabilidade de distribuir as tarefas. E ele tem que ser sutil da maneira em agir para com os outros, para que ele se faça entender e para que ele tenha o resultado de sua solicitação. O servidor, ele constrói, ele trata com honestidade e confiabilidade. Por quê? Para ele é dado essa atividade para ter os resultados do administrador, para que o administrador tenha o produto para o comerciante. Olha a sequência das coisas. Os pais, a mãe e o pai. Ele nos ensina que eles foram convocados à renúncia e ao devotamento. É os pais que corrigem, que educam, que dá exemplo, que formam os nossos caráteres. São os nossos pais que dá para nós a estrada que nós vamos seguir, porque é ele que nós usamos de exemplo. O carpinteiro, ele faz os pilares das casas, das edificações, mas ele também faz os pilares da vida social, familiar, porque ele constrói. E é assim que nós temos que fazer a construção dentro de nós, com pilares firmes como o carpinteiro faz, com edificações que sejam nobres não só para nós, mas para todos aqueles que cruzam nos nossos caminhos. O cientista faz a melhora do mundo. É através da ciência que nós podemos melhorar várias situações. Há pouco tivemos uma pandemia acontecendo, que ainda vem, e são os cientistas que vêm trazendo os resultados para todos nós, para a melhora de tudo que estamos passando. O cozinheiro. Ele cozinha para o pobre, para o rico, para todos. Ele só tem
um propósito, querer alimentar da melhor forma possível todos nós, sem pensar em quem somos, o que somos. Ele tem que pensar que ele tem que alimentar. Esse é o papel dele. Olha quantos talentos, só mencionamos alguns. Cada um de nós tem que vencer e conquistar atitudes dentro das nossas possibilidades, os nossos talentos. Falando ainda só mais um pouquinho dos médiuns, todos nós, dentro da casa espírita, nós temos que vencer também o nosso orgulho, a nossa vaidade. E isso tudo são conquistas que nos leva a pensar como nós estamos vivendo, como está sendo plantada a semente que Deus nos deu e como nós estamos cuidando dessa semente, regando essa semente, tirando as ervas daninhas e cuidando com amor, conversando com essa semente, porque todos nós podemos cada dia sermos melhor. Todo o trabalho para ser alcançado, ele tem que passar por todas essas obras de Deus e fazer com que nós possamos evoluir. Nós todos somos usufrutuários da terra que Deus proporcionou a todos nós. E o que nós podemos devolver a essa terra? Quando lá na frente nós desencarnarmos e chegarmos na frente de Deus e Ele dizer para a gente assim: o que você fez? Qual a oportunidade que eu te dei? E nós tivemos algo para contar. Eu fui feliz, eu tive uma deficiência, mas Deus, eu tenho gratidão porque você me deu uma família maravilhosa que me aceitou como eu sou, que me proporcionou, através da medicina, recursos onde a minha deficiência era imperceptível. Então eu tenho uma gratidão imensa. Olha a construção, olha o pilar que foi construído dentro do interior dessa pessoa que não deixou passar a oportunidade da encarnação. Claro que sabemos que tudo são escolhas nossas. E se viemos com uma deficiência, nós escolhemos. Mas se a gente não reclama dessa deficiência, se a gente tem a gratidão, se nós abençoamos essa oportunidade, nós temos um resultado grandioso, merecido, porque todos nós somos merecedores. Então, essa mensagem, ela fica para que a gente reflita, para que a gente entenda como nós estamos vivendo. Nós estamos sendo luz no caminho do nosso próximo, do nosso companheiro, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, ou estamos sendo pedra no caminho de alguém? Se estamos sendo pedra, o que estamos ganhando com isso? O que estamos levando desse ensinamento? É o momento da gente refletir, da gente avaliar, da gente entender que muitas coisas às vezes saem das nossas vidas porque Deus nos dá livramento, mas outras permanecem nas nossas vidas ou porque nós temos que aprender ou porque nós temos que ensinar. Que sejamos todos nós luz, uns nos caminhos dos outros, para que possamos amanhã refletir que a semente que plantamos, ela germinou, que a semente que plantamos floriu, que a semente que plantamos deu outras sementes através de nós. Que sejamos luz no caminho daqueles que cruzarem os nossos caminhos. E com essa reflexão, com essa mensagem, eu convido a todos para que possamos fazer a prece de encerramento. Que todos nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus.
Que a limpeza espiritual seja feita nos nossos lares, nos nossos pensamentos e sentimentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, na terra e no espaço, assim como em todos os mundos habitados. Dai-nos o pão do corpo e o pão da alma. Ensina-nos, Pai, a perdoar, a nos perdoar, para quem sabe amanhã possamos receber o perdão daqueles que magoamos e ofendemos. Envia os seus emissários de luz para nos esclarecer, para nos intuir, sem interferir no nosso livre-arbítrio, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja em nome de Deus, que assim seja em nome de Jesus. Muito obrigada. E vamos aos recadinhos. Nós convidamos todos para que dê o seu like, se inscreva no canal, encaminhe para um amigo, para um conhecido, aqueles que a gente acha que está precisando agora de um pouquinho de amor de Deus, que eles possam ser envolvidos, que eles possam se sentir bem e fazer parte de todo esse ensinamento que nós temos. Não esquecendo de lavar as mãos, usar o álcool gel, se protegerem, para que possamos estar juntos em novas oportunidades. Muito obrigada e boa noite.